Palavra de fé. Bem-vindo ao nosso canal. Aqui, dedicamos-nos a compartilhar inspiração, ensinamentos e reflexões sobre temas evangélicos e espirituais. Nossa missão é fortalecer o seu encontro com Deus, oferecendo mensagens edificantes da Palavra de Deus. Inscreva-se, deixe o seu like e ative o sininho para ser notificado sobre novos conteúdos que podem ajudar a transformar a sua vida. Chamo-me Júlio, e contarei aqui o meu testemunho do que passei em determinado período da minha vida, em que eu era atormentado 24 horas pelo maligno. Em uma noite, acordei com o corpo completamente paralisado com exceção dos olhos, eu não conseguia mexer nenhum dedo sequer. Além disso, vi um espírito em forma de mulher seminua. Ela estava ajoelhada sobre meu peito como se estivesse olhando para mim, porém eu não conseguia ver o rosto. Tinha cabelos longos e louros, e como eu não conseguia me mover, comecei a ficar em pânico, porque eu pensava, se não posso me mover, como vou me defender? Até que em um determinado momento, depois de um esforço sobre-humano, meu corpo voltou ao normal, e aquela visão desapareceu. Fiquei um pouco abalado, mas voltei a dormir, e dias depois vi sobre mim outro espírito, mas aquele era diferente. Tinha a forma de um casulo e era cinzento bem escuro. Ele flutuava sobre meu corpo e possuía as mesmas dimensões, mas desta vez, não fiquei em pânico. Levantei-me e o espírito sumiu, e após estas duas aparições, o inferno já dominava a minha mente, com perturbações terríveis que me deixavam em desespero. Passei a sentir angústias infernais, minhas pernas ficavam sem força e eu quase caía de joelhos. E eu já não tinha controle sobre minha mente, e somente quem passa ou já passou por isso sabe exatamente como é desesperador. Foi então que recorri a um centro espírita de uma conhecida, e chegando lá me levaram até um pequeno ambiente para que eu fizesse os pedidos às imagens, que eram bem variadas. Fiz os pedidos, mas nada mudou. Voltei dias depois e desta vez, pediram para que eu fizesse um despacho. E eu esperançoso fiz do jeito que me disseram, e mais uma vez nada mudou, o tormento continuava e era terrível. Por isso nos dias seguintes eu acendia velas de 7 dias, mas não ficavam acesas porque depois de algum tempo apagavam. Eu as acendia novamente, mas continuavam apagando, e foi assim durante todos os dias até acabarem-se todas as velas. Então resolvi comprar outra vela de marca diferente, porém continuavam apagando, mesmo sem correntes de ar no local, enquanto que as velas do centro espírita não apagavam, apesar de ficarem em um corredor onde haviam muitas correntes de ar. O que me foi pedido pelo centro espírita não resolveram, então decidi apelar então para outra religião, porque eu não estava suportando mais aquela terrível opressão, que me deixaria louco ou morto, porque não havia um segundo de paz na minha mente. E quando digo um segundo, é exatamente isso que quero dizer. Lembro-me que na época havia em uma rádio uma oração todos os dias às 18 horas. Resolvi participar das orações para começar a buscar a Deus, mas quando dobrei os joelhos pela primeira vez e comecei a orar junto com a rádio, uma pessoa me chamou no portão, e a oração foi interrompida, e no segundo dia a mesma coisa, e bastava eu ajoelhar para orar às 18 horas, chegava outra pessoa que me chamava interrompendo mais uma vez a oração. Algo estava tentando me impedir de me aproximar de Deus. Percebendo isso, não desisti, fui até Porto das Caixas porque existia uma reportagem diária de que lá uma imagem fazia milagres em uma igreja. Chegando lá olhei e vi apenas um quadro com um rosto que é tido como de Jesus Cristo. Desanimei na hora, e fui embora decepcionado porque lembrei-me que ao lado da minha cama havia um grande terço com o Cristo crucificado que foi comprado lá mesmo em Porto das Caixas, e ele não foi capaz de me proteger. Eu vivia esgotado mentalmente, e tentava dormir um pouco durante o dia na tentativa de ter pelo menos um pouco de paz durante o sono, mas bastava eu adormecer que vinham pesadelos horríveis, e eu acordava logo em seguida. O maligno não me deixava descansar, ele me atormentava de dia e de noite. Parecia que o inferno estava habitando dentro da minha cabeça,
E por isso eu continuava com velas de 7 dias, acendi outra em cima de um guarda-roupa e esta continuava acesa, e atrás dela eu coloquei, inclinada contra a parede, uma imagem tida como imagem de Jesus, impressa em um retângulo de papelão com aproximadamente 30 por 40 centímetros. E lembro-me que mais tarde eu estava na sala assistindo TV, tentando me distrair, e naquele momento ouvi um grande barulho no quarto onde estavam a vela e a imagem, e era igual ao barulho de uma tábua quando é jogada ao chão. Porém o que estava no chão era a tal imagem no papelão, ela fez todo aquele barulho, o que é algo incompreensível, ela não poderia gerar ruído tão alto. E sem correntes de ar, a mesma não poderia ser deslocada do local, mesmo assim a imagem havia passado por cima da vela acesa, e sem tocá-la foi jogada ao chão em frente ao móvel, e se pensarmos que a imagem apenas virasse e ficasse caída sobre a vela, poderia causar um incêndio na minha casa. Com todas estas coisas acontecendo eu já ficava sem esperança, eu tinha certeza que iria morrer a qualquer momento, porque era humanamente impossível suportar tudo aquilo. O que eu estava passando já levou pessoas a enlouquecerem ou a tirar a própria vida. Mas quando tudo parecia perdido, de Deus veio o socorro, como está escrito no Salmo 46, e Deus já estava olhando por mim. O Altíssimo enviou uma pessoa que passou a ir na minha casa, e tudo começou a mudar. Sem a pessoa saber de nada do que eu estava passando, ela começou a falar da palavra de Deus e de Jesus, e aquelas palavras me levavam muita paz. Nos dias seguintes a pessoa continuou a me levar a palavra de Deus, e eu ficava mais confiante, e a minha esperança aumentava, e a tortura psicológica e angústia infernais estavam começando a perder força, porque a vitória se aproximava. Até que depois de alguns dias fui convidado pela pessoa e fui à igreja. Lá aceitei Jesus como Senhor e Salvador, e esta foi a melhor coisa que fiz na minha vida, sem dúvida, porque era tudo o que eu precisava. Então, dias depois da minha conversão, comecei a me envolver com a obra de Deus, saía para evangelizar com um grupo da igreja, e da mesma forma de quando eu ouvia a palavra, eu sentia uma paz maravilhosa. Fui batizado depois de alguns meses, e na primeira noite depois do batismo experimentei o melhor sono da minha vida, além disso a presença maligna havia sido derrotada. Deus me conduziu à libertação, Ele havia me dado a vitória. Glórias a Deus. Se você está passando por isso, lembre-se que a palavra de Deus é poderosa, por isso jamais desista da sua vida, que é uma bênção valiosíssima que Deus lhe deu, busque-o com todas as suas forças, que Ele honrará sua fé e lhe dará a vitória, e um dia você poderá contar seu testemunho, conforme Jesus manda em Marcos 5,19 que diz: Vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Aqui contei todo o meu sofrimento e também como Deus me abençoou, portanto levem a palavra aos que sofrem, ela pode salvar vidas. Minha gratidão eterna ao Senhor dos Exércitos, sem Ele, eu jamais teria vencido. A todos a paz do Senhor, amém.